Olá, você, ouvinte do canal Leitor Anônimo. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia. Queríamos dar um aviso que, se você está chegando agora, ou se você já é um acompanhante a longo prazo, que todo o conteúdo aqui desse canal é um conteúdo amador. Então, os áudios não tem nenhum tipo de tratamento ou algo do tipo. São leituras amadoras gravadas por mim mesmo, sem pausas ou cortes. Dito isso, vamos à leitura. Capítulo 19. Em frente ao 217. Danny lembrava-se das palavras de outra pessoa que trabalha no Overlock durante a estação. Ela disse que viu alguma coisa em um dos quartos onde aconteceu alguma coisa. Era o quarto 217. E quero que me prometa que não vai lá. Dele, fique bem longe. Era uma porta comum, em nada diferente das demais portas do primeiro andar do hotel. Era cinza escura, na metade de um corredor que fazia um ângulo reto com o corredor principal do segundo andar. Os números da porta não pareciam diferentes dos números dos apartamentos no edifício de Bounder, onde moraram 2, 2 e 7. Grande coisa, exatamente abaixo deles, um pequenino círculo de vidro, um olho mágico. Danny já tinha experimentado vários deles. De dentro tinha-se uma visão maior do corredor. De fora podia-se enterrar os olhos de todas as formas inimagináveis e ainda assim não ver nada. Um truque sujo. Por que está aqui? Depois do passeio por trás do Overlock, ele e a mãe voltaram e ela lhe preparara o seu almoço favorito, um sanduíche de queijo e mortadela, e também sopa de feijão Campbell's. Comeram na cozinha de Dick e conversaram. O rádio de pilha estava ligado, tocando baixinho e chiando músicas da estação Park Estes. A cozinha era seu lugar favorito no hotel. E achava que mamãe e papai deviam sentir a mesma coisa, porque após experimentarem fazer as refeições no restaurante por 2 ou 3 dias, começaram a comer na cozinha, em comum acordo, colocando cadeiras em torno da tábua de carne de Dick Halloran, que era quase tão grande quanto a mesa de jantar de Stoneton. O restaurante era muito deprimente, mesmo com as luzes acesas e as músicas de toca-fitas do escritório. Você era apenas uma das 3 pessoas sentadas a uma mesa, cercada por dúzias de outras, todas vazias e cobertas com estes forros de plástico transparente. Mamãe disse que era como jantar no meio de um conto de Horace Walpole. E papai, rindo, concordou. Danny não tinha ideia de quem era Horace, mas sabia que a comida de mamãe começara a ficar mais gostosa, logo que passaram a comer na cozinha. Danny ficava descobrindo pequenos traços de personalidade de Dick Halloran por ali, e esses traços tranquilizavam-no como um carinho. Mamãe comera meio sanduíche, sem sopa. Disse que papai devia ter ido dar um passeio a pé, uma vez que tanto o Fusca quanto o caminhão do hotel estavam no estacionamento. Disse que estava cansada e que iria deitar-se durante mais ou menos 1 hora. E perguntou se Danny achava que podia distrair-se sozinho, sem se meter em confusão. Danny respondeu com a boca cheia de queijo e mortadela que achava que podia. Por que não vai ao parque de recreação? Eu achei que você ia adorar aquele lugar, com a caixa de areia para seus caminhões e tudo mais. O menino engoliu, e a comida desceu por sua garganta como um amontoado seco e duro. Talvez eu vá.
disse o garoto, voltando-se para o rádio e prestando atenção nele. E aqueles animais bacanas feitos de plantas, disse ela, retirando o prato sujo. Seu pai vai ter que aparar eles logo, logo. É, coisas ruins, apenas uma vez. Foi alguma coisa relacionada com a droga daqueles arbustos tosquiados para parecerem animais. Se você encontrar seu pai antes de mim, diga que estou deitada. Tá bem, mamãe. Ela colocou os pratos sujos na pia e voltou-se para ele. Está feliz aqui, Danny? Ele a olhou com sinceridade, um bigode de leite sobre o lábio. Aham. Nenhum pesadelo? Não. Tony aparecer uma vez, uma noite, quando estava deitado na cama, chamando seu nome de muito longe. Danny fechara os olhos bem apertados até que Tony desapareceu. Tem certeza? Tenho, mamãe. Ela parecia satisfeita. Como está a mão? Ele flexionou os dedos para ela. Bem melhor. Wendy assentiu com a cabeça. Jack levara o ninho e o pirex, cheio de vespas congeladas, para o incinerador, atrás do galpão de equipamentos e o queimara. Desde então, nunca mais viram vespas. Ele escrevera para o advogado de Bounder, anexando as fotos da mão de Danny e o advogado telefonara. Havia 2 dias. Isso deixara Jack de péssimo humor a tarde inteira. O advogado duvidava de que a companhia que fabricara a bomba de inseticidas pudesse ser processada com sucesso, pois havia apenas Jack para testemunhar que seguira as instruções impressas na embalagem. Jack perguntara ao advogado se não poderiam comprar algumas outras e testar se tinham o mesmo defeito. Sim, disse o advogado, mas os resultados seriam altamente duvidosos. Mesmo que todas as bombas de teste não funcionarem bem, e contou a Jack um caso que envolvera uma companhia que fabricava escadas e um homem que quebrara a espinha. Wendy sentira pena de Jack, mas no fundo sentia-se feliz por Danny ter saído dessa sem maiores sequelas. Era melhor deixar as ações judiciais para quem entendesse delas. E aí não se incluíam os Thorns, e desde então nunca mais viram vespas. Vá brincar, velhinho, divirta-se. Mas não se divertira. Caminhou sem rumo pelo hotel. Remexeu os armários das empregadas e os quartos dos zeladores, procurando alguma coisa interessante, sem encontrar. Um menino se arrastando ao longo de um tapete azul escuro, trançado com linhas negras sinuosas. Tentava abrir, de vez em quando, porta por porta, mas, naturalmente, estavam todas trancadas. As chaves estavam penduradas no escritório. Sabia onde, mas papai dissera que ele não devia tocá-las. E ele não queria. Queria? Porque está aqui. Havia um rumo bem definido naquilo tudo, afinal. Fora levado ao quarto 217 por uma curiosidade mórbida. Lembrava-se de uma história que papai contara uma vez, quando estava bêbado. Isso havia muito tempo, mas a história estava tão vívida agora como quando papai o contara. Mamãe ralhara com o papai e perguntara o que ele estava fazendo quando lendo para uma criança de 3 anos algo tão horrível. O nome da história era Bluebird. Aquilo estava claro em sua mente também, pois a princípio pensou que papai estivesse dizendo Bluebird, e não havia pássaros azuis na história, ou pássaros de qualquer espécie. Na realidade, a história Bluebird era sobre a mulher do Barba Azul, uma mulher bonita de cabelos louros como os de mamãe. Depois que Barba Azul se casou com ela,
foram morar em um castelo grande e bonito que não era muito diferente do Overlook. Todos os dias, Barba Azul saía para trabalhar e todos os dias dizia à sua mulher que não abrisse a porta de um determinado quarto, apesar de a chave dele estar pendurada em um gancho, exatamente como a chave mestra estava pendurada na parede do escritório. A mulher de Barba Azul foi ficando cada vez mais curiosa. Tentou espiar pelo buraco da fechadura, mas, da mesma forma que Danny tentara olhar pelo olho mágico no quarto 217, também não conseguindo. Havia até um desenho da mulher se ajoelhando e tentando olhar por baixo da porta, mas a fresta era muito estreita. A porta abriu-se e o velho livro de histórias retratava a descoberta dela em detalhes horrorosos. A imagem tinha sido marcada a fogo na mente de Danny. As cabeças degoladas de 7 mulheres do Barba Azul estavam no quarto, cada uma em seu pedestal, os olhos virados e completamente brancos, as bocas tortas e abertas em gritos silenciosos. De alguma forma, elas se equilibravam sobre pescoços irregulares, decepados pelo golpe de espada larga, e havia sangue escorrendo pelos pedestais. Apavorada, tentou fugir do quarto e do castelo. Encontrou Barba Azul no corredor, os olhos terríveis, acesos. Disse-lhe que não entrasse no quarto, falou Barba Azul, desembainhando a espada. Infelizmente, você é tão curiosa quanto as outras 7. E apesar de eu ter amado você mais do que a qualquer outra coisa, seu fim será como o delas. Prepare-se para morrer, mulher ordinária. Parecia-lhe vagamente que a história tivera um final feliz, mas isso havia sido ofuscado diante das duas imagens dominantes. A porta enlouquecedora e provocadoramente trancada, que guardavam a grande segredo, e o próprio segredo terrível, repetido mais de meia dúzia de vezes. A porta, trancada, e atrás dela as cabeças degoladas. Sua mão ergueu-se e tocou a maçaneta da porta, furtivamente. Perdera a noção do tempo que estivera ali, parado, hipnotizado diante da íspida porta cinzenta fechada. E talvez por 3 vezes imaginei ter visto coisas, coisas ruins. Mas o Sr. Halloran, Dick, também disse que não achava que essas coisas pudessem machucá-lo. Eram como desenhos assustadores em um livro. Só isso. E talvez ele não visse nada. Por outro lado, enfiou a mão esquerda no bolso e tirou a chave mestra. Estivera ali o tempo todo, claro. Segurava pela aba quadrada de metal que havia na extremidade, com a palavra escritório gravada. Girava a chave na corrente, observando-a rodar e rodar. Depois de alguns minutos, parou e meteu a chave mestra na fechadura. Ela entrou facilmente, sem embaraços, como se quisesse ter estado ali todo o tempo. Imaginei ter visto coisas, coisas ruins. Prometa que não vai entrar lá. Prometo. E é claro que uma promessa era muito importante. Ainda assim, sua curiosidade coçava tão alucinadamente quanto a vera venenosa, quanto a era venenosa, no lugar que não deve ser coçado. Mas era uma espécie terrível de curiosidade, o tipo que faz a pessoa espiar por entre os dedos nas partes mais assustadoras de um filme de terror. O que estava por trás da porta não seria um filme. Não, acho que essas coisas possam machucar você, como desenhos assustadores em um livro. De repente, ergueu a mão esquerda.
sem ter certeza do que ia fazer, até retirar a chave mestra e enfiá-la de volta no bolso. Olhou fixo para a porta por mais tempo, olhos azuis cinzentos arregalados. Em seguida, deu as costas e rapidamente caminhou em direção ao corredor principal, que formava um ângulo reto com aquele em que se encontrava. Alguma coisa o fez parar ali, e por um momento não tinha certeza do que era, pois lembrou-se que, adiante, o caminho das escadas, havia uma dessas antigas mangueiras de incêndio enrolada na parede, enrolada como uma cobra modo, modorrando. Não era extintores químicos, disse papai. Apesar de haver vários deles na cozinha, estes eram os pre precursores dos modernos sprinklers. As mangueiras de lona estavam ligadas diretamente ao sistema hidráulico do overlock, acionando-se uma única válvula. Você, você sozinho podia tornar-se um corpo de bombeiros. Papai disse que os extintores químicos que pulverizam espuma CO2 eram muito melhores. Os químicos extinguiam incêndios, retiravam o oxigênio de que as chamas necessitavam para queimar, enquanto um pulverizador de alta pressão pode apenas alastrar as chamas. Papai disse que o Sr. Human devia substituir as mangueiras antigas, como também as grelhas antigas, mas o Sr. Human talvez não fizesse nenhuma das duas coisas, pois era um escroto pão duro. Dennis sabia que este era um dos piores epítetos que papai usava. Era aplicado a certos médicos, dentistas e mecânicos, e também ao chefe do departamento de inglês, o de Stoneton, e que rejeitara alguns dos pedidos de livros de papai, pois dizia que iam além do orçamento. Além do orçamento? Merda nenhuma! Ouvira Danny no quarto, onde deveria estar dormindo. Está apenas guardando os últimos $500 para si, o escroto pão duro. Danny espreitou. O extintor lá estava, uma mangueira achatada, dobrada, dezenas de vezes sobre si mesma. O tanque vermelho preso na parede. Sobre ele, uma mancha numa caixa de vidro como o de um museu, com palavras brancas em fundo vermelho. Em caso de emergência, quebre o vidro. Danny conseguia ler a palavra emergência, que era também o nome de um de seus programas favoritos na televisão. Porém, não tinha certeza do resto, mas não gostava da forma como a palavra era usada em conexão com aquela mangueira longa e achatada. Emergência. Era fogo, explosões, acidentes de carro, hospitais, às vezes morte, e não gostava da forma como a mangueira se pendurava ali, tão suavemente, na parede. Quando estava só, sempre apressava o passo diante dos extintores, nenhuma razão especial. Sentia-se melhor indo depressa, era mais seguro. Agora o coração batendo forte no peito fez a chuva e olhou no corredor. Agora o coração batendo forte no peito, fez a curva e olhou no corredor. Depois do extintor, a escada. Mamãe estava lá embaixo, dormindo. E se papai estivesse de volta de seu passeio, provavelmente estaria sentado na cozinha, comendo um sanduíche e lendo um livro. Danny passaria pelo extintor vermelho e desceria as escadas. Começou a caminhar, aproximando-se da parede até que seu braço direito estava roçando no caro papel de seda. 20 passos à distância, 15, uma dúzia. Quando ele estava a 10 passos de distância, o bocal de aço de repente rolou de onde estivera pousado. Dormindo?
e caiu sobre o tapete do corredor com um barulho surdo. Ali estava o buraco escuro de seu focinho apontando para dentro. O garoto parou imediatamente, estremecendo de pavor, o sangue latejando forte em seus ouvidos e têmporas, a boca seca e amarga, as mãos apertadas. No entanto, o focinho da mangueira continuava apenas ali, com seu revestimento de latão brilhando suave, a lona dando uma volta e subindo em direção ao suporte pintado de vermelho aparafusado na parede. Então, ela tinha caído. E daí? Era apenas um extintor de incêndio, nada mais. Era idiotice pensar que parecia uma cobra venenosa do mundo dos animais, que o ouvira e acordara. Simplesmente passaria por cima e andaria em direção às escadas, indo um pouco mais rápido, talvez para ter certeza de que ele não saíra, correndo atrás dele e não se enrolaria em seu pé. Enxugou os lábios com a mão esquerda, uma imitação inconsistente do pai, e deu um passo à frente. Nenhum movimento da mangueira. Outro passo. Nada. Estava vendo como você, idiota, imaginou isso tudo, passando naquele quarto idiota e naquela história idiota do Barba Azul, e talvez essa mangueira estivesse pronta para desabar há anos. Só isso. Danny olhou fixo para a mangueira no chão e pensou nas vespas. A 8 passos de distância, o bocal reluzia pacificamente, como se dissesse: não tenha medo, sou só uma mangueira, só isso. E mesmo que não fosse só isso, o que eu faria a você? Não seria pior do que a ferroada de uma abelha ou a ferroada de uma vespa. O que eu poderia fazer com um menininho bonzinho como você, se não morder? Morder e morder. Danny deu mais um passo, e outro, a respiração seca e áspera na garganta. O pânico agora estava próximo. Começou a desejar que a mangueira se movesse e então finalmente saberia. Teria certeza. Deu mais um passo e estava agora surpreendentemente próximo. Mas ela não vai bater em você, pensou histérico. Como pode bater, morder, sendo somente uma mangueira? Talvez esteja cheia de vespas. Sentia-se congelado por dentro. Olhou fixamente para o buraco negro no meio do bocal, quase hipnotizado. Talvez estivesse cheio de vespas, vespas secretas, marrons e entumecidas de veneno, tão cheias de veneno do outono que escorria de seus ferrões em gotas claras de fluido. De repente, descobriu que não que estava mesmo quase congelando de terror. Se não fizesse com que seus pés andassem agora, eles ficariam presos ao tapete e ele permaneceria ali, olhando para o buraco negro no meio do bocal de latão, como um passarinho olhando uma cobra. Ficaria ali até que o pai o encontrasse, e então o que aconteceria? Como um gemido alto se obrigou a correr. Ao chegar à mangueira, uma ilusão de ótica fez o focinho parecer movimentar-se, mexer-se como se fosse atingi-lo, e um menino saltou alto no ar por sobre a mangueira. Em seu estado de pânico, parecia que as pernas o empurraram quase até o teto, que podia sentir os cabelos rígidos que formavam seu topete tocando o teto de gesso do corredor, apesar de mais tarde ter percebido que tal não acontecera. Passou pelo outro lado da mangueira e correu, e de repente ouviu-a seguindo o ríspido ranger daquela cabeça de cobra de latão, enquanto ela escorregava pelo tapete atrás dele, como uma cascavel movendo-se velozmente por um gramado seco. Ela vinha em sua direção e de repente a escada parecia muito distante. Parecia recuar um passo para cá,
para cada passo que Danny dava em sua direção. Papai! Tentou gritar, mas a garganta fechada não deixava passar o som. Estava só. Atrás dele, o ruído aumentava, o som seco da cobra deslizando rapidamente sobre as fibras secas do tapete. Agora, perto dos calcanhares dele, talvez se levantando baba, com uma baba clara de veneno escorrendo do focinho de latão. Danny chegou à escada e teve que girar os braços como um louco para se equilibrar. Por um momento, pensou que acabaria dando cambalhotas até o pé da escada. Olhou para trás. A mangueira não tinha se movido. Estava ali, estática, uma parte fora do suporte, o bocal de latão no chão, apontando desinteressadamente para longe dele. Está vendo, idiota? Censurou-se. Você criou tudo, seu garotinho assustado. Foi tudo sua imaginação, garotinho assustado. Garotinho assustado. Agarrou-se ao corrimão, as pernas trêmulas. Aquilo nunca seguiu você, disse-lhe sua mente, e prosseguiu com este pensamento, brincando com ele. Nunca seguiu você, nunca seguiu você, nunca nunca o fez, nunca o fez. Não havia nada a temer. Assim, poderia voltar e colocar a mangueira no suporte. Se quisesse, poderia, mas não achava que iria. Mas se ele tivesse resolvido segui-lo e desistido quando viu que não podia, na verdade, apanhá-lo? A mangueira repousava sobre o tapete, parecendo perguntar-lhe se gostaria de voltar a tentar novamente. Ofegante, Danny desceu as escadas. Capítulo 20. Conversando com o Sr. Yuma. A biblioteca pública de Sindwinder era um edifício pequeno e insignificante, a um quarteirão do comércio da cidade. Era um prédio modesto, coberto de trepadeiras, e a calçada larga de concreto que ia até a porta estava forrada de restos de flores do último verão. No jardim havia uma estátua de bronze de um general da Guerra Civil, que Jack nunca ouvira falar, apesar de ter sido, na adolescência, um estudioso da história americana. Os arquivos de jornais ficavam guardados no subsolo. Consistiam na Gazeta de Sindwinder, que falira em 1963, no Diário de West Park e no Boulder Camera. Nem um jornal de Denver. Suspirando, Jack dirigiu-se para a câmara. Quando os arquivos chegaram a 1965, os jornais haviam sido substituídos por carretéis de microfilmes, uma verba concedida pelo governo federal, dissera a bibliotecária alegremente. Esperamos poder microfilmar de 1958 a 64. Quando o próximo cheque chegar, mas eles demoram tanto, não é? Vai ter cuidado, não vai? Sei bem que você vai. Chame, se precisar de mim. A única máquina de leitura tinha uma lente que, de alguma forma, ficara distorcida. E quando Wendy pôs a mão sobre seu ombro, cerca de 45 minutos depois de ter largado os jornais e passado a utilizar a máquina, Jack estava com uma tremenda dor de cabeça. Danny está no parque, dissera ela. Mas não quero que fique lá fora muito tempo. Quantos minutos acha que vai levar ainda? 10 minutos, respondeu Jack. Na realidade, descobriria o último tópico da fascinante história do Overlock.
Os anos entre o massacre e a posse de Stuart e Hillman e Sear, mas sentiu a mesma resistência em contar a Wendy. O que você está fazendo, afinal? Perguntou ela. Assanhou-lhe o cabelo enquanto falava, mas havia uma ponta de ironia na sua voz. Pesquisando a história do antigo Overlock, respondeu ele. Há alguma razão especial? Não. E por que diabos você está tão interessada? Só curiosidade. Encontrou alguma coisa interessante? Nada demais, disse ele, esforçando-se por manter um tom de voz agradável. Ela estava se intrometendo da mesma forma que sempre tinha se intrometido na vida dele. Quando estava em Stonington e Danny ainda era um bebê. Onde vai, Jack? A que horas volta? Está levando dinheiro? Quanto? Vai de carro? Al vai com você? Algum dos dois vai ficar sóbrio? E assim por diante. Ela, perdoem a expressão, o levara à bebida. Talvez essa não fosse a única razão, mas por nosso Senhor Jesus Cristo, digamos a verdade aqui, e admitamos que foi uma delas, reclamando, até você sentir vontade de esburrá-la por fazer a cara e boca e acabar com onde, quando, como, está, vai? A avalanche de perguntas dava realmente dor de cabeça? Ressaca? Dor de cabeça, a lenta, a desgraçada da lenta que distorcia a impressão. Era por isso que estava com uma dor de cabeça tão filha da puta. Jack, você está bem? Está pálido. Afastou a cabeça dos dedos da mulher com um gesto violento. Estou bem. Wendy recuou diante dos olhos raivosos do marido com um sorriso sem graça. Bem, se você está... Vou esperar no parque com Danny. E, ao se afastar, o sorriso transformou-se em uma confusa expressão de dor. Wendy, chamou Jack. Ela voltou o olhar e, do pé da escada, respondeu. O que é, Jack? Levantou-se e caminhou para ela. Desculpe, amor. Acho que não estou bem. Aquela máquina... A lente está ruim. Estou com uma dor de cabeça tremenda. Tem aspirina aí? Claro. Tateou a bolsa e tirou uma caixinha de Anancin. Fique com ela. Ele pegou a caixinha. Não tem Excedrin? Percebeu a pequena retração no rosto da esposa e entendeu. Havia uma espécie amarga de piada entre os dois. Antes de a bebida ter se tornado algo muito sério para brincadeiras, ele alegava que Excedrin era a única droga vendida, sem prescrição médica, capaz de curar uma ressaca. Simplesmente a única. Começou a classificar as dores de cabeça causadas por ressacas como dores de cabeça Excedrin número VAT 69. Sem Excedrin, respondeu Andy. Desculpe. Ah, não há problemas, disse ele. Estes servem. Mas é claro que não serviriam. E ela deveria saber. Às vezes, ela conseguia ser uma vaca estúpida. Quer um copo de água? Perguntou Wendy, alegre. Não, só quero que você vá para o inferno. Eu pego um pouco do bebedouro quando subir. Obrigado. Está bem. Começou a subir as escadas, pernas bonitas, movendo-se graciosamente, debaixo de uma saia curta de lã bege. Estaremos no parque. Certo. Escorregou a caixinha de Anância para o bolso. Voltou para a lente e desligou-a. Quando se certificou de que a mulher tinha ido embora, ele mesmo subiu. Deus!
Era uma dor de cabeça terrível. Se era preciso aguentar uma pressão absurda como esta, você deveria ter pelo menos a permissão para tomar alguns copos, como compensação. Tentou afastar esse pensamento, mas, nervoso do que nunca, foi ao balcão principal, segurando um maço de fósforo de papel com uma numeração de telefone escrita na aba. Madame, a senhora tem um telefone público? Não, senhor, mas pode usar o meu, se a ligação for local. É interurbano, desculpe. Bom, então acho que a drogaria seria o melhor lugar. Eles têm uma cabine. Obrigado. Saiu. Passou pelo general anônimo da Guerra Civil. Começou a andar em direção ao comércio, mãos afiadas enfiadas no bolso, a cabeça batendo como um sino de chumbo. O céu também estava como chumbo. Era 7 de novembro, e com um novo mês o tempo tornava-se ameaçador. Houve algumas nevascas. Caiu neve em outubro também, mas essa já tinha derretido. As nevadas recentes haviam permanecido como cobertura leve sobre tudo, brilhando ao sol como puro cristal. No entanto, o sol não brilhara. Hoje, quando chegou à drogaria, estava nevando de novo. A cabine telefônica ficara nos fundos do prédio, e Jack estava no meio da ala de remédios controlados, sacudindo as moedas dentro do bolso, quando seus olhos bateram nas caixas brancas com letras verdes. Levou uma ao caixa, pagou e voltou à cabine telefônica. Fechou a porta. Colocou as moedas e um maço de fósforo na prateleira e discou o 0. Sua chamada, por favor? Fort Lauderdale, Flórida. Telefonista. Deu-lhe o número do telefone lá e o número da cabine. Quando foi informado de que custaria $1,90 pelos primeiros 3 minutos, depositou 8 moedas de 25 cents, estremecendo cada vez que o sinal batia em seu ouvido. Em seguida, atento aos sinais distantes da ligação sendo feita, tirou o vidro verde de Excedrin do bolso. Examinou a tampa branca e jogou o chumaço de algodão no chão da cabine. Segurando o telefone com o ombro, pegou 3 dos comprimidos brancos e os alinhou sobre o balcão ao lado das moedas restantes. Tampou o vidro e colocou no bolso. Do outro lado, o telefone foi atendido ao primeiro sinal. Sr. Sandy Herzog, como poderemos ajudar? Perguntou uma voz feminina muito viva. Gostaria de falar com o gerente, por favor. O senhor quer dizer o Sr. Treat ou... Quero dizer o Sr. Yuma. Creio que o Sr. Yuma está ocupado, mas se quiser posso verificar. Eu quero que diga-lhe que é Jack Torrance, ligando do Colorado. Um momento, por favor. A antipatia de Jack por aquele babaquinha pretensioso e pão duro do Yuma o inundou novamente. Ele apanhou um dos excedrins da prateleira, examinou-o por instantes, colocou-o na boca e começou a mastigá-lo, devagar e com gosto. O sabor aflorou-lhe na memória, fazendo-o salivar, a saliva fluir numa mistura de prazer e infelicidade, um sabor seco, amargo, mas instigante. Engoliu com uma careta. Mastigar a aspirina tinha sido um hábito para ele nos tempos de alcoólatra. Desde então, nunca mais mastigara nenhuma. Mas quando a dor de cabeça era suficientemente forte, uma dor de cabeça, de ressaca ou coisa do gênero, mastigá-las parecia tornar o efeito mais rápido. Ler em algum lugar que mastigar aspirina poderia tornar-se um vício. Onde lera isso? Franzindo a testa, tentou pensar. E então Yeoman veio ao telefone. Torrance, o que houve? Não houve nada. A cadeira está em ótima
em ordem. Ainda nem cheguei a matar minha mulher. Estou esperando para depois das festas de fim de ano, quando as coisas ficarem tediosas. Muito engraçado. Por que está me telefonando? Sou um homem ocupado. Sim, entendo. Estou ligando para falar a respeito de algumas coisas que você não me contou na sua história do grandioso e nobre passado do Overlock. Como, por exemplo, o fato de Orange Derrett tê-lo vendido a um bando de vigaristas de Las Vegas, que o negociaram através de tantas empresas laranjas que nem a Receita Federal sabia que era dono da verdade. Também não me contou como eles esperaram até o momento certo e então transformaram num clown playground para os manda-chuva da máfia. E como teve que ser fechado em 1966, quando um deles ficou um pouquinho morto, junto com seus guardas-costas, que estavam à porta da suíte presidencial. Grande lugar, a suíte presidencial do Overlock. O Wilson, Harding, Hauser, Nixon e Vito. O açougueiro, certo? Houve um momento de silêncio, surpreso no outro lado da linha, e então Yuman disse baixinho: Não vejo como isso pode ter qualquer relação com o seu serviço, Sr. Torrance. A melhor parte aconteceu depois que Gionelli foi assassinado, não acha? Mais dois passes de mágica e então o Overlock é repentinamente comprado por um indivíduo, uma mulher chamada Sylvia Hunter. E calhou de ser a senhora Sylvia Hunter Derwent, de 1942 a 1948. Seus 3 minutos acabaram, disse a telefonista. Sinalize quando terminar. Meu caro senhor Torrance, tudo isso é de conhecimento público. A história é antiga. Não era de meu reconhecimento, disse Jack. E duvido que muita gente saiba. Pelo menos não tudo. As pessoas lembram do assassinato de Gianelli. Talvez, mas duvido que alguém tenha percebido as magníficas e estranhas operações em que o Overlock esteve metido desde 1945. E parece que é sempre Derwent ou um sócio de Derwent que surge como o premiado. O que o Silver Hunter fazia por lá em 67 e 68, Sr. Yuma? Era um puteiro, não era? Torrance! O choque de Human soou através de 3.000 quilômetros de cabo telefônico sem perder a força. Sorrindo, Jack jogou um outro Excedrin na boca e mastigou. Ela vendeu tudo depois de Ela vendeu tudo depois que um senador americano muito conhecido morreu de um ataque cardíaco lá em cima. Havia rumores de que ele foi encontrado em seu nu, exceto por meias de nylon pretas, ligas e um par de sapatos de salto alto, de couro legítimo, diga-se de passagem. Isso é uma maldita mentira maldosa, gritou Yuma. É mesmo? Perguntou Jack. Começava a se sentir melhor. A dor de cabeça estava indo embora. Tomou o último Excedrin e mastigou, apreciando o gosto amargo do comprimido despedaçado na boca. Foi um acontecimento muito infeliz, disse Yuma. Agora, onde você quer chegar? Se está pretendendo escrever algum artigo maldoso, se isto é alguma ideia maluca de fazer uma chantagem idiota. Nada disso, falou Jack. Telefonei porque achei que você não jogou limpo comigo. E porque não joguei limpo? Gritou Yuma. Meu Deus! Você acha que eu levaria roupa suja adiante do zelador do hotel? Quem diabos você pensa que é? E como essas histórias velhas poderiam lhe afetar?
Ou você acha que há fantasmas rodando pelos corredores da ala oeste, cobertos de lençóis e gritando uh? Não acho que seja fantasmas, mas acho que você resolveu um bocado da minha vida privada. Antes de me admitir no emprego, humilhou-me, questionou minha capacidade de tomar conta de seu hotel, como se eu fosse uma criança diante do professor, sendo repreendida por ter feito xixi no armário de roupas. Você me envergonhou. Eu simplesmente não acredito na sua cara de pau, na sua maldita impertinência, disse Yuma. Soava como se estivesse engasgando. Gostaria de admitir, você, e talvez o faça. Acho que o Al Shockway poderia levantar objeções energicamente. E eu acho que você deve estar finalmente surpreendido, o comprometido do Sr. Shockway com o Sr. Torrance. A dor de cabeça de Jack voltou em toda sua glória, e ele fechou os olhos de dor, como se a distância ouviu-se dizendo: Quem é o dono do Overlock agora? É o grupo Demet? Ou você é muito insignificante para saber? Acho que isso já é o bastante, Sr. Torrance. O senhor é um empregado do hotel. É nada diferente de um carregador ou um lavador de chão da cozinha. Não tenho intenção nenhuma de... Muito bem. Vou descrever para o Al. Vou escrever para o Al, disse Jack. Ele saberá, além do mais, e ele é membro do conselho. E pode ser que eu acrescente que o pequeno PS ao fato de que Dermot não é o dono. O quê? Não entendi bem. Disse que Dermot não é o dono. Os acionistas são todos do leste. Seu amigo Sr. Shockway é dono do maior bloco de ações, mais de 35%. Você saberia mais do que eu se ele tenha qualquer tipo de ligação com Dermot. Quem mais? Não tenho intenção de lhe divulgar os nomes dos demais acionistas, Sr. Torrance. Pretendo levar o assunto ao conhecimento de outra pergunta. Não tenho nenhuma obrigação para com o senhor. A maior parte da história do Overlock, agradável ou não, encontrei em um álbum de recortes que estava no porão. Uma coisa grande, com capa de couro branco, encadernado com fios dourados. Você faz ideia de quem poderia ser o dono? Nenhuma. É possível que fosse de Grady, o zelador que se matou? Senhor Torrance, disse Human, com o tom mais gélido possível. Não tenho nem certeza se o Sr. Grady sabia ler, muito menos se ele tinha interesse em descobrir os podres com os quais o senhor está me fazendo perder seu tempo. Estou pensando em escrever um livro sobre o Overlock. Pensei que, se eu realmente o fizesse, o dono do álbum gostaria de ter uma nota de agradecimento da primeira página. Acho que escrever um livro sobre o Overlock seria algo pouco sábio, falou Yuma. Especialmente em um livro feito sob o seu ponto de vista. Sua opinião não me surpreende. A dor de cabeça desaparecera. Houve apenas aquele único clarão de dor, e foi tudo. Sua mente estava aguçada e acurada, atenta aos mínimos detalhes. Era como geralmente sentia, apenas quando o ato de escrever ia extremamente bem, ou quando estava na onda de 3 drinks. Isso era uma outra coisa que esquecera sobre o Excedrin. Não sabia se dava bons resultados para os outros, mas para ele, mastigar 3 comprimidos dava uma onda instantânea. Em seguida disse: O senhor gostaria de uma espécie de guia turístico autorizado e contratado
que pudesse ser entregue gratuitamente aos hóspedes quando se registrassem no hotel. Algo como uma porção de fotos brilhantes das montanhas ao amanhecer ou ao crepúsculo e um texto água com açúcar para acompanhar. Teria também uma sessão para as pessoas famosas que estiveram aqui, é claro, excluindo os realmente tóxicos, como Gianelli e seus amigos. Se eu soubesse que poderia demiti-lo, tendo 100% de certeza de continuar com meu próprio emprego, em vez de 95, disse Yuma, num tom engasgado. Eu o demitiria agora mesmo, pelo telefone, mais uma vez, sentindo-se sentindo esse 5% de incerteza, pretendo telefonar para o Sr. Shockwave assim que o senhor desligar. O que será em breve, assim espero ardentemente. Não vai haver nada que não seja verdade no livro, sabe? Não há necessidade de enfeitar. Por que está provocando ele? Quer ser despedido? Não me importo se o capítulo 5 é sobre Papa trepando com a Virgem por Maria, disse Yuma, levantando a voz. Quero que você dê-o fora do meu hotel. Não é o seu hotel, gritou Jack, bateu o telefone. Sentou-se no banquinho ofegante, um pouco assustado. Um pouco? Raios! Muito! Se perguntando, em primeiro lugar, por que em nome de Deus telefonara para Yuma. Perdeu o controle mais uma vez, Jack. Sim, perdeu. Não fazia sentido negar. E o pior de tudo era que não fazia ideia da influência que aquele babaquinha punduro tinha sobre Al. Como também não sabia quanta merda Al aguentaria dele. Em nome do que já se passou. Se Uma era tão bom quanto se achava, e se desse a Al um ultimato, tipo, ou ele ou eu, seria Al obrigado a aceitar? Fechou os olhos e tentou imaginar-se dizendo ao Wang: Adivinha, amor, perdi o outro emprego. Dessa vez tive que usar 3.000 quilômetros de cabo telefônico para encontrar alguém para agredir. Mas dei um jeito. Abriu os olhos e enxugou a boca com um lenço. Queria beber. Merda, precisava. Havia um bar exatamente naquela rua. E logicamente teria tempo para uma cervejinha, caminho do parque, só para baixar a poeira. Apertou as mãos, desamparado. A pergunta persistia. Em primeiro lugar, por que telefonara para Yuma? O número do Surfsand em Lauderdale estava escrito em uma caderneta ao lado do telefone e do radiotransmissor do escritório. Telefones de bombeiros, carpinteiros, vidraceiros, eletricistas e outros. Jack copiara o número W do maço de fósforos pouco depois de se levantar da cama naquele dia. A ideia de telefonar para Yuma completamente amadurecida e alegre em sua mente. Mas com que propósito? Certa vez, durante a fase de bebedeira, Wendy acusara-o de ter desejado autodestruição sem possuir a fibra moral necessária para amadurecer um desejo de morte. Então, ele criara meios pelos quais outras pessoas pudessem destruí-lo, arrancar aos poucos pedaços de si mesmo e de sua família. Seria verdade? Temia, em seu íntimo, que o Overlock pudesse ser exatamente o que ele precisava para terminar o espetáculo. Estava se entregando? Por favor, meu Deus, não permitia que seja assim, por favor. Fechou os olhos e uma imagem imediatamente surgiu na tela escura de suas pálpebras, enfiando a mão pelo buraco das telhas e repetia espetada a repentina espetadela, seu próprio grito de dor e pavor no ar parando e pesado. Ah, sua filha da puta miserável! Substituída por uma imagem de 2 anos passados.
ele mesmo cambaleando pela casa dentro. Às 3 da manhã, bêbado, caindo por cima da mesa e tombando estirado no chão, xingando, acordando o Andy que dormia no sofá. O Andy acendendo a luz, vendo suas roupas rasgadas e sujas por causa de alguma briga de rua, ocorrida numa espelunca qualquer na fronteira de New Hampshire. Horas antes, sangue seco no nariz, olhando agora para sua mulher, piscando os olhos estupidamente sob a luz, e o Andy dizendo melancolicamente: Seu filho da puta acordou o Danny. Se não se importa com si mesmo, não pode pelo menos se importar um pouco conosco? Ah, por que perco tempo falando com você? O telefone tocou, assustando. Tirou-o do gancho, ilogicamente, certo de que poderia ser Human ou Al Shockway. O quê? Gritou ele. Seu tempo extra, senhor. $3,5. Tenho que trocar umas moedas, disse ele. Espere um pouco. Colocou o telefone na prateleira, depositou as suas 6 últimas moedas de 25. Foi então ao caixa para apanhar mais. Fez a transação de modo automático e a mente rodando em um mesmo círculo, como um cachorro atrás do rabo. Por que ligara para Yuma? Por que Yuma o envergonhara? Já tinha sido envergonhado antes por verdadeiros mestres. O grande mestre, claro, sendo ele mesmo, simplesmente para tripudiar sobre ele, desmascarando sua hipocrisia. Jack não achava que poderia ser tão mesquinho. Sua cabeça tentava buscar no álbum de recortes uma razão válida, mas não fazia sentido. As possibilidades de Human saber que era o dono eram 2 em 1000. Na entrevista, referia-se ao porão como se fosse outro país. Pelo visto, um país tremendamente subdesenvolvido, que quisesse realmente saber. Teria ligado para Watson? Hoje o número do telefone estava também na caderneta do escritório. Mesmo Watson não teria sido mesmo Watson não teria sido uma coisa certa. Porém, mais certo do que Yuma. E falhar-lhe a ideia do livro fora outra idiotice. Idiotice inacreditável. Além de arriscar seu emprego, poderia estar fechando amplas fontes de informação, uma vez que uma poderia dizer às pessoas que tomassem cuidado com essa gente da Nova Inglaterra fazendo perguntas sobre o Hotel Overlook. Podia ter feito suas pesquisas calmamente, expedindo cartas atenciosas, talvez até marcando entrevistas na primavera, e então riria a bandeiras despregadas de raiva de Yuma. Quando o livro fosse publicado e ele estivesse muito longe dali, o autor mascarado ataca novamente. Em vez disso, fizera aquele telefonema insensato perder o controle. Indispusera-se como Yuma a revelar as tendências de gangster em ascensão do gerente do hotel. Por quê? Se não era um esforço para ser despedido do bom emprego que Al lhe arranjara, então o que era? Depositou o resto do dinheiro no telefone e desligou. Fora realmente o tipo de coisa insensata que poderia ter feito se estivesse bêbado. Mas estava sóbrio, profundamente sóbrio. Ao sair da drogaria, mastigou outro Excedrin, fazendo careta, mas ainda sentindo o prazer do gosto amargo. Na calçada, encontrou o Andy e Danny. Oi, estamos procurando você, disse o Andy. Estava nevando. Veja só. Jack olhou para cima. É mesmo. Neva muito. A rua principal de Sindwinder estava toda branca, as faixas já escondidas. Danny tinha a cabeça virada para o céu branco, a boca aberta e a língua de fora, para apanhar alguns flocos que caíam. Acha que agora é para valer? Perguntou Wendy.
Jack sacudiu os ombros. Não sei. Esperava por mais 1 ou 2 semanas de benevolência do tempo. Pode ser que tenhamos benevolência. Isso mesmo. Desculpe-me ao benevolência. Tenha piedade, mais uma oportunidade. Estou sinceramente arrependido. Quantas vezes, em quantos anos, tinha ele. Um homem feito, implorado por piedade, por uma outra oportunidade. De repente, estava tão cansado de si, tão revoltado, que poderia ter suspirado alto. E a dor de cabeça? Perguntou ela, estudando-o mais de perto. Pôs os braços em volta dela e abraçou-a, apertado. Melhor, venham, vamos para casa, enquanto podemos. Caminharam até o caminhão estacionado no declive, encostados ao meio-fio. Jack no centro, com os braços esquerdos em volta dos ombros de Duende e a mão direita segurando a mão de Danny. Chamaram o hotel de sua casa pela primeira vez. Quando se sentou ao volante do caminhão, ocorreu-lhe que, apesar de estar fascinado pelo Overlock, na realidade não gostava muito dele. Não estava certo de que fosse bom para a mulher, o filho ou para o si próprio. Talvez tenha sido por isso que telefonara para Yuma, para ser despedido enquanto havia tempo. Deu ré no carro, levou em direção à saída da cidade e subiu as montanhas. Capítulo 21. Pensamentos noturnos. Continua.